Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine em nome de Jesus. Vamos começar mais um dia com as graças de Deus. E é lógico, lendo as Sagradas Escrituras da Bíblia. É lógico, vamos continuar lendo os Salmos. A gente vai começar hoje o Salmo de número 43, tá? E eu só vou fazer um parênteses aqui. Me perdoe, tá? Se a imagem tiver um pouco esquisita, a cor subindo e desaparecendo, é porque o meu celular tá com algum tipo de problema na câmera e tá dando esse piti, certo? Mas isso não vai atrapalhar a gente ler e meditar na palavra do Senhor, certinho? Então, eu peço desculpa, tá? No próximo vídeo eu prometo tentar melhorar e corrigir esse problema, tá bom? Então vamos lá, pega sua Bíblia, seu celular, seu tablet, seu computador, a forma que preferir, for mais prática para você. E lembrando, cada Bíblia tem uma escrita diferente, a tradução é diferente, mas o significado é o mesmo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora para a palavra, beleza? Simbora. Salmo de número 43, desejos pelo santuário. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, aleluia. Salmo de número 44, apelo por auxílio divino. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsastes as nações, estabelecestes os nossos pais, afligistes os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantaram contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonhas que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitaste, e nos impusestes a vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes abater em retirada diante de nossos inimigos, dos que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Vende-lhes por nadas o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbios entre as nações, os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos dos que afrontam e blasfemam, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos desviaram dos seus caminhos, para nos negares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não se rejeites para sempre. Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó. Nosso corpo está como que pegado no chão, e levanta-te para socorrer-nos. Resgata-nos por amor da tua bondade. É bem forte mesmo. Realmente isso aqui é auxílio divino. Nesse momento, eu acho que deve ter acontecido alguma coisa com Davi e seu povo. Provavelmente eles estavam em guerra e eles provavelmente fizeram alguma coisa que desagradou a Deus e Deus talvez virou o rosto para eles. Eu não sei. Mas, em breve, nós vamos começar a ler também a parte que conta a história de Davi, como ele se tornou rei e em seguida vem o Salomão. Certo? Isso é para outro vídeo, certo? Que a gente vai começar a ler 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, tá? Mas
em breve, porque são livros muito grandes, muito extensos, e não dá para fazer todos num vídeo só, senão ficaria um vídeo de 5 horas e é meio longo, muito comprido. Eu creio que ninguém gostaria disso, certo? Mas vamos continuar lendo a palavra, tá bom? Salmo de número 45, o ungido de Deus e a sua noiva. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu franco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente. Pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submersos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de justiça e o cetro do teu rei. O Senhor, ó rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria como nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha, enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Ouça, filha, e ore e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura, por ser ele o seu senhor. Incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura. No interior do palácio, os seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas conduzem adiante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo entrarão no palácio do rei. E no lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo o sempre. Amém e amém, graças a Deus. Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Esse salmo é forte, esse salmo é poderoso. Simbora para mais um salmo. Lógico, o vídeo não vai acabar por aqui, tá? Esse vídeo vai ser um pouco maior que os outros, tá? Porque a gente vai ler bastante salmos hoje, beleza? Então, bora continuar, porque as leituras sagradas não são perca de tempo, são conhecimento, são frutos do conhecimento e são uma maravilha. Bem? Então, bora. Salmo de número 47, Deus, o Rei de toda a terra. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com voz de jubilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. O Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores. Cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Amém. Salmo de número 48, a cidade de Deus.
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra. É o monte Sião pelos lados do norte, é a cidade do grande rei. Nos palácios delas, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com vento leste, destruístes as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos o que aconteceu. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo, como teu nome, ó Deus. Assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, e chutem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Andem em voz de Sião, rodeiam a toda, contém as suas torres. Notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre, ele será nosso guia até a morte. Amém. Salmo de 1:49, vaidade das riquezas. Povos todos, escutem isso, deem ouvidos, todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, tanto justamente os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, desfarei o meu enigma ao som da harpa. Porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade. Os que me perseguem, os que confiam em seus bens. Isso gloria na sua muita riqueza? Ó irmão, verdadeiramente, ninguém o pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente, e não venha a morrer. Porque vê-se que os sábios morrem, e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo, pensam que as suas casas serão perpétuas, e suas moradas para todas as gerações. Chegou a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia o ser humano não permanece. Em sua ostentação, pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é a tolice deles, mas seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. E eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se elogiado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Salmo de número 50, verdadeira adoração. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus e sou Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei os novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais, que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizer a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, e eu livrarei, e você me glorificará. Mas o ímpio Deus diz: e lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança. Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras, se vê um ladrão, você se torna amigo dele. E aos outros você se associa, abre a boca para o mal e sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão, difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas, e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei e porei tudo à sua vista. Considere, pois nisso você que se esquece de Deus.
para que eu não os despedace sem haver que os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Amém. Por último, vamos ler o salmo de arrependimento, a oração de arrependimento, de perdão, que o próprio rei Davi fez quando se envolveu com a jovem Betseba. Certo? Então, vamos lá. Salmo de 51, confissão e arrependimento. Tá bom? Ele vai ser o último salmo que eu vou ler nesse vídeo. Tá bom? Vamos lá. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lave-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agrada na verdade, no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir jubilo e alegria para que chuta os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vaza bem a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás os sacrifícios de justiça do holocausto, e as ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém e amém, e graças a Deus. Encerramos mais um vídeo da leitura diária dos Salmos. Amém? Amanhã continuaremos o Salmo 53 em diante, tá? Me perdoe se eu, em algum momento eu gaguejei, se eu atropelei, engoli algumas palavras, me perdoe. Mas o importante é passar a mensagem de Deus, tá? Esse que é o importante, esse é o foco desse canal, tá? Não é falar com perfeição, não é ser perfeito, é tentar melhorar e aos poucos ir melhorando, certinho? Então, se você nunca leu a Bíblia, se você nunca leu Salmos, e essa é a sua primeira vez, eu creio que você esteja gostando, eu sei que você deve estar adorando, se é essa palavra certa de falar, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com todo mundo, certo? Vamos semear a palavra de Deus as outras pessoas, porque quando a gente planta semente boa, a gente colhe coisas boas. Quando a gente colhe a palavra de Deus, a gente colhe bênçãos, certo? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, que Jesus Cristo esteja sempre contigo, tá? Em todos os momentos da sua vida. Não sei que você está passando, eu não sei que tipo de situação você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: Deus é contigo e Ele nunca vai te abandonar. Bem? Te amo muito, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!